Posso ler? Quem já encontrou, diga amém. Versículo 12 diz assim: veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo, 13: filho do homem, quando a terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela e tornarei instável o sustento de pão. Enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. 14: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Repita comigo: Noé. Mais alto, diga Noé. Daniel e Jó. Ele diz assim, olha: eles, pela sua justiça, livraria apenas a sua alma, diz o Senhor. Amém. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, venha, Senhor, falar conosco nesta noite, pela palavra que acabamos de ler, pelo Teu Espírito Santo, e de inspiração do Senhor, meu Pai, para ministrar para a Tua igreja. Eu ainda oro, Senhor, que o Senhor possa abençoar irmãos, irmãs que estão assistindo o culto, ouvindo este culto, acompanhando a transmissão. Que o Teu Espírito Santo fale com todos igualmente, Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor, amém? Para nós compreendermos uma profecia bíblica, é necessário fazer algumas perguntas para o texto. Primeiro, Deus está falando com quem? Existem profecias que você lê na Bíblia, que elas não são profecias para Israel. São profecias, por exemplo, para os egípcios, ou para os assírios, para os caldeus, outros povos, para os edomitas. Então você tem que entender se a profecia ela é para o povo de Deus, para Israel, ou se essas profecias são profecias para as nações vizinhas, para as nações inimigas. Então a primeira pergunta que nós temos que fazer é: para quem é essa profecia? E quem Deus usou para profetizar? Quando você localiza quem foi o homem, a pessoa usada por Deus, e para quem ele profetizou, você já começa a entender, de um modo geral, do que se trata essa palavra. Uma vez que você identifica o profeta e o destinatário da profecia, da mensagem de Deus, você começa a compreender do que se trata o texto. Nós temos uma profecia que Deus usou em Ezequiel. Daí a pergunta que nós fazemos: mas para quem? Para quem Deus usou Ezequiel para profetizar essas palavras? E a resposta que nós encontramos para essa questão, ela já está aqui no texto, no versículo 1, que diz assim: e vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Daí vai mostrar do que se trata a profecia. Ou seja, para quem que Ezequiel foi usado para falar? Para os anciãos de Judá, de Israel, para aqueles homens que eram homens que conheciam a palavra de Deus. Quem entendeu, diga amém. Conheciam do que se tratava as coisas de Deus. Homens que tinham sido criados e formados e vivido uma vida inteira na presença de Deus. Mas quando você começa a olhar os versículos, e quando você lê os versículos anteriores a esse, você começa a perceber que estes homens, eles estavam fora da direção de Deus, estavam fora do propósito de Deus. E a primeira coisa que Deus usa Ezequiel para corrigir aqueles homens era acerca do coração deles. Na semana passada, na quinta-feira, eu ministrei sobre o coração, um novo coração, coração de pedra.
que tinha que ser trocado por um coração de carne. Ezequiel estava falando com esses homens que tinham um coração de pedra. Diga para quem está ao seu lado: não tem um coração de pedra. Amém? O que é um coração de pedra? Isso aqui é uma simbologia. Não é um coração aqui que a pessoa tem aqui dentro, tem um mármore aqui dentro, uma pedra de gelo. Não é isso. Certo? Tem gente que parece que tem, não é verdade? Um coração de pedra, duro. Quando o profeta fala desse coração aqui, ele está dizendo pessoas que são duras para Deus, pessoas que são fechadas para as coisas de Deus, pessoas que são, e o texto vai falar sobre rebeldia, pessoas que Deus fala e ela não abre o coração para Deus e para as coisas de Deus. Certamente você conhece alguém assim, alguém duro, alguém que você fala de Deus para ela, parece que ela tem um coração fechado para as coisas de Deus. E quando você começa a investigar o porquê, geralmente são pessoas que um dia já se decepcionaram com a igreja, com o pastor, com não sei o quê, mas Deus não tem nada a ver com a história. Foi com o homem que a pessoa se decepcionou. Deus não decepciona ninguém. Posso ouvir amém, queridos? Amém. Então Deus falava com eles, que eles tinham um coração duro, fechado. E o texto vai dizer que eles tinham um coração idólatra. E quando nós falamos de idolatria, tem muitas pessoas que têm uma ideia errada acerca da idolatria. E acham que idolatria está somente relacionado a alguém se curvar perante um Deus. Deus com a letra minúscula. Mas a idolatria é algo muito mais profundo do que isso. A Bíblia vai, por exemplo, dizer para nós que algumas pessoas idolatram o dinheiro e fazem do dinheiro seu Deus. Tem pessoas que conseguem idolatrar outras pessoas e fazem dessa outra pessoa como se fosse um Deus na sua vida. Tem pessoas que idolatram o seu próprio ego e fazem de si mesmo o seu próprio Deus. Então eram homens que eram idólatras, diz o capítulo de número 14. Eram homens idólatras, eram homens que se afastaram de Deus. E por que se afastou de Deus? Por que as pessoas se afastam de Deus? Por vários motivos. E um dos motivos que levam as pessoas a se afastarem de Deus é a falta de experiência com Deus. Quem entendeu, diga amém. É a falta de experiência com Deus. E quando a pessoa tem uma experiência verdadeira com Deus, ela não se afasta dele. Ela age como Pedro falou: Senhor, para onde iremos? Pois somente do Senhor existem palavras de vida eterna. Amém, queridos? Aquele que um dia já teve uma experiência com Deus, aquele que um dia já foi tocado por Deus, aquele que um dia já teve um impacto com o Senhor, seja na luta ou seja no momento bom da vida, aquele que um dia teve encontro com Deus, ele não se afasta. Sabe por quê? Porque ele sabe que somente no Senhor existem águas vivas. Amém? Você já teve encontro com Deus? Então exalte e glorifica Ele nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Lembra da mulher samaritana? Aquele que beber da água que eu tenho nunca mais vai ter sede, porque a água que eu tenho é uma água viva. Palavra de Jesus para a mulher samaritana. Então Deus usa Ezequiel para falar com esse povo e usa para explicar para esse povo justamente a ideia de que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Amém. Nós somos responsáveis por aquilo que nós semeamos. Nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos vivendo hoje. Hoje estamos vivendo resultados do que nós fizemos ontem, antes de ontem, lá atrás, no nosso passado. E não posso reclamar, eu não posso reclamar da vida que tenho hoje, porque isso foi uma série de escolhas que eu tive na minha vida. É isso que Deus está usando Ezequiel para dizer. Vocês estão sofrendo por causa disso. Resultados daquilo que vocês têm feito.
daí ele vai trazer uma ideia de que o sofrimento está relacionado a um propósito de Deus. E quando Deus usa Ezequiel, ele usa Ezequiel para citar 3 nomes aqui. Eu fiz questão de repetir com vocês. Vamos lá? Versículo de número 14 diz assim: ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, ele cita 3 nomes aqui emblemáticos. Ele vai dizer Noé, Daniel e Jó. Noé, Daniel e Jó. E ele vai dizer, ainda que esses 3 homens, ou um deles, ou os 3, estivessem no meio deles, ainda assim eu enviaria a dor e o sofrimento sobre eles, e esses 3 eu pouparia. Esses 3, eles não iam passar um pano, não. Esses 3 eu poderia até poupá-los, mas os demais iriam sofrer as consequências. Quem entendeu? Diga amém. Deus está dizendo que eu sou um Deus justo. Eu sou um Deus justo. E quando nós pensamos na justiça de Deus, pensar na justiça de Deus provoca 2 reações. Quando eu lembro que Deus é justo, ou isso me traz consolo, ou isso me dá desespero. Lembrar que Deus é justo, ou preocupa a pessoa, ou alivia a pessoa. Preocupa aquele que é injusto, porque ele sabe que se Deus é justo, vai ter problemas na vida. Mas conforta aquele que tem andado na presença do Senhor, porque eu sei que Ele é justo, Ele está vendo todas as coisas. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Saber que Deus está vendo todas as coisas, ou me conforta, ou me dá angústia. Se eu estou na presença de Deus, saber que Ele é justo, é ter a certeza que a qualquer momento Ele vai agir na minha vida, e que Ele vai agradar na minha história, e a mudança vai acontecer. Ou então isso me dá preocupação, porque se eu estou lesando alguém, se eu estou prejudicando alguém, se eu estou tirando algo de alguém, lembrando que Deus é justo, isso me preocupa. Então Deus usa Ezequiel para falar com este povo. Ele está dizendo, olha, nas horas difíceis nós precisamos fazer a diferença. Fala para quem está ao seu lado, nas horas difíceis, faça a diferença. Posso dar amém? Porque se nós pegarmos a história de Noé, se nós pegarmos a história de Daniel e a história de Jó, foram 3 homens que passaram por grandes provas. Amém, queridos? Foram 3 homens que passaram por grandes situações. Foram 3 homens que passaram por os momentos mais difíceis que alguém pode passar. Mas foram 3 homens que se mantiveram íntegros e fiéis a Deus nos seus momentos de adversidade. A dor pode vir para qualquer um de nós. A diferença estará se nós iremos permanecer fiéis a Deus e adorando a Deus apesar das lutas. Eu não sei qual é a luta que você está passando. Se mantenha íntegro e fiel a Deus, e Ele vai trazer mudanças sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus e aplaudir a Ele por isso. Glória a Deus. Nem para eu falar de Noé, Daniel e Jó, eu precisaria de 3 dias. Cada dia eu falaria de um deles, mas eu vou resumir para vocês aqui nessa noite. Já ouviu falar de Noé? Quem já ouviu falar de Noé? Diga amém. Noé tem uma lembrança, né? Quando a gente fala de Noé, a gente lembra da arca. Acho que até as crianças lembram disso. Falar de Noé é lembrar da arca. E lembrar da história da arca é lembrar de Deus dizendo: vou mandar o juízo sobre a terra. E Noé, vou poupar você e a sua família. Vou poupar um casal de animais de cada espécie. Mas para que isso aconteça, eu quero que você construa uma arca. E pensar nisso, irmãos. Eu não sei se você acredita ou não nessa história, se para você isso que de fato aconteceu é literal, ou para você isso daqui é uma mitologia.
Mas para aqueles que acreditam que isso é fato, pensar em Noé é pensar em alguém que acreditou em Deus. Se eu tiver que colocar características desses personagens, Noé, Daniel e Jó, se for colocar em Noé, eu vou dizer: Noé acreditou em Deus. Porque na verdade nunca tinha chovido na terra. E Deus falou: vou mandar chuva. Ele acreditou. E não só acreditou, queridos, mas Noé trabalhou. Repita comigo: Noé acreditou. Noé acreditou E trabalhou. Ele acreditou que aquilo que Deus falou com ele era verdade. E não só acreditou, mas ele trabalhou, mas trabalhou muito, sem olhar para as circunstâncias. Trabalhou muito, sem esperar a ajuda das pessoas, porque ninguém acreditou na pregação dele. Noé pregou que Deus enviaria o juízo e ninguém acreditou. Ele trabalhou sozinho com a sua família. Se eu trago esse modelo aqui, queridos, preste muita atenção. Se eu trago esse modelo para a minha vida, se eu trago esse modelo para mim, eu preciso entender que eu vou ter que trabalhar naquilo que Deus colocou nas minhas mãos, que eu vou ter que acreditar, e eu vou ter que acreditar sozinho em muitos momentos. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que acreditar sozinho, e eu não posso de maneira nenhuma olhar para as circunstâncias, me pegar às circunstâncias. Eu não posso me apegar para aquele que parou, eu não posso olhar para aquele que desistiu, eu não posso olhar para aquele que me abandonou, eu não posso olhar para aquele que pulou do barco. Eu preciso ficar mantendo a minha fé, a minha convicção em Deus, acreditando em Deus, convicto daquilo que Deus falou comigo. Eu tenho que ser fiel a Deus, independente das circunstâncias. Eu tenho um conselho de Deus para você nessa noite: seja como Noé, queridos. Tenha como Noé exemplo para a tua vida. Acredita naquilo que Deus tem te dito. Trabalhe, se esforce, coloque a tua mão no arado e Deus vai te honrar em tudo aquilo que Ele tem colocado no teu coração. Quantos podem aplaudir o Senhor? Glorificar a Deus, aleluia! Aplauda o Senhor nessa noite. Tá, queridos? Trabalhou sozinho, acreditou sozinho, se esforçou demais, não se apegou às circunstâncias. Ao contrário disso, se manteve fiel a Deus. Não é isso para mim. Trabalhou, queridos. E ele viu a promessa de Deus se cumprir na vida dele. Você pode profetizar na vida de quem estiver pertinho de você. Diga assim: eu profetizo na tua vida. Fala assim: eu profetizo que você vai viver as promessas de Deus na tua vida. Amém. Vamos dar glória a Deus e exaltar o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Noé. Em segundo lugar, nós temos um outro exemplo, que é o exemplo de Daniel. Eu não sei o que você lembra de Daniel quando você ouve uma palavra, quando você ouve algo sobre Daniel. Não sei o que vem na tua mente. Noé era da arca, mas Daniel, geralmente nós lembramos, ele foi quem? Ele foi lançado na... Você já ouviu falar dessa história? Quem já ouviu falar de amém? Mesmo esquema. Você acredita na literariedade do texto, mas fato é que Daniel foi parar dentro de uma cova de leões. E o motivo que ele foi parar lá dentro, que é o interessante, porque Daniel foi um homem que ele esteve numa provação muito grande. Ele é arrancado da sua terra, ele é enviado para uma terra estrangeira, a terra da Babilônia, onde ele é um prisioneiro, e Deus começa a exaltá-lo
honrar a vida dele, ele vai se tornando governador.